Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu tenho um texto da palavra do Senhor aqui no Salmos 23, no Antigo Testamento. É um salmo muito conhecido, este salmo de Davi, que fala que o Senhor é o meu pastor. Esses salmos, às vezes há uma controvérsia, porque todos, quando vê ou quando lê esses salmos, ele toma posse de todos os versículos desses salmos. Só que precisamos entender que nem todas as coisas do Antigo Testamento se pode aplicar para nós. Além de nós sermos gentios, ainda estamos na era da graça. Nós só podemos aplicar do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós podemos aplicar a nossas vidas ou a vida de alguém como uma palavra profética, aonde nós temos uma revelação no Novo Pacto, no Novo Testamento. Se não houver uma revelação, nós precisamos termos o cuidado, porque podemos estarmos aplicando para nós o que não é para nós. Então a Bíblia, nós não podemos aplicar para nós em um todo, nem todas as coisas podemos aplicar para nós. Porventura, deixa eu falar aqui para não alongar o vídeo, para os irmãos entenderem. Por exemplo, aqui diz assim no versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa palavra profética eu posso trazer sim para mim como uma revelação, apesar de ser Davi que falou. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz lá em João, no capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor. E ele diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, por ele ser o bom pastor, então eu posso dizer que estes salmos podem se aplicar a mim, porque o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Leva-me para junto das águas de descanso, posso trazer para mim. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Então eu posso aplicar assim, porque o Senhor, ele é o meu pastor, então ele sendo o meu pastor, é ele que dará vida por mim, porque ele diz que dará vida pelas ovelhas. Então eu tenho aqui a revelação até esse versículo que realmente pode se aplicar para mim. Mas quando chega no versículo 5, está escrito assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu não posso aplicar para mim no novo pacto, porque eu estarei contrário à lei de Cristo. Eu estarei contrário à lei do Senhor. Então veja, amado, aqui está dizendo, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Na minha tradução está nos meus adversários, mas outra tradução na presença dos meus inimigos. Mas na lei de Cristo está escrito que se meu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus diz aqui no livro, deixa eu achar aqui, no livro de Mateus, no capítulo 5, e no versículo 44, Jesus diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Então a lei de Cristo não é que prepare uma mesa, eu vou, olha, meu inimigo, você se levantou, aquele se levantou contra mim, é meu inimigo, vai ver Deus me exaltando e ele vai estar lá no limbo. Não, meu amado, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É a lei de Cristo, é a lei do Senhor. Nós vamos ver aqui no livro de Gálatas, falando sobre a lei de Cristo, no capítulo 6 de Gálatas, e nós vamos ver que nem todas as coisas podem ser aplicadas a nós do Antigo Testamento, onde muitos querem aplicar aquilo que lhe agrada, mas nós temos que aplicar, não é simplesmente se nos agrada, nós temos que aplicar se é uma palavra profética e tivermos a revelação, ou seja, o apoio seguro no novo pacto.
Gálatas, cadê Gálatas, meu Deus? Gálatas, capítulo 6, ainda estou em 2 Coríntios. Gálatas aqui, capítulo 6, versículo 2. Jesus disse, levai as cargas uns dos outros. Olha Paulo dizendo, né? Paulo dizendo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é seu inimigo vai cair por terra e você aí está cumprindo a lei de Cristo. Você vai orar a Deus para que seu inimigo... Não, você vai orar a Deus para que Deus tenha misericórdia e compaixão. Então o que eu quero dizer, amado, nessa mensagem é... Nós precisamos entender a palavra que se aplica a nós e as que não aplica. Porque senão nós nos enganamos. E muitas das vezes nós vamos dizer, por que Deus não está fazendo? Por que Deus não está nos abençoando? Em primeiro lugar, amados, nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque só o que Ele fez já é o suficiente, que é nos dar a vida eterna. Nós devemos amar a Deus pelo que Ele é. Eu não devo amar a Deus porque Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo. Porque, amados, hoje está cheio de lugares onde as pessoas estão procurando a Deus pelo que Deus pode fazer por ela. Porque Deus pode curar, porque Deus pode dar casa própria, porque Deus pode dar isso, porque Deus pode dar aquilo, como muitos ensinam. E aí muitos procuram a Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele vai fazer. Jesus mesmo disse, vós estáis comigo, vós, mais ou menos assim, estáis comigo, se reúne comigo, não é não sei se é pela palavra, alguma coisa que ele fala. Ele diz, mas é pela comida, é pelo que eu dou. É mais ou menos assim. Os irmãos devem entender o que eu estou falando. Eu não me lembro onde está o texto, senão eu iria lá e ficaria mais fácil para me explicar. Mas Jesus disse que muitos seguiriam a ele, era por interesses. Era interesses de receber coisas. Não era pela palavra, não era simplesmente porque... Jesus era tudo, Jesus era vida, não era por isso. Mas eu sigo a Jesus, não é... Se nós, amados, estivermos passando pelo que estivermos passando, devemos estarmos felizes com Cristo, porque Ele é a nossa vida, e nós em Cristo temos vida, e sem Cristo nós não temos vida. Nós podemos ter as maiores riquezas nesta vida, se não tiver Cristo, nós não temos vida. Esta é a palavra, a reflexão, que Deus continua abençoando as vossas vidas. Fica todos na paz do Senhor, reflita por favor, tá certo? Que Deus continua vos abençoando para a honra e glória do Senhor.